E eu entendi que a solução, o ser bem-sucedido, nunca esteve fora de mim em ter um cargo, em ter dinheiro, em ter um casamento, em ser pai, em comprar mais uma casa e ter sei lá quanto de dinheiro. Nada disso traz uma felicidade genuína, porque sempre você vai querer mais e mais, porque tem um vazio dentro de você que não pode ser preenchido por coisas, e sim preenchido por algo muito maior, que está ligado a quem você é, com uma reconexão espiritual. O verdadeiro despertar é espiritual. Se vocês não entenderem e não se conectarem com a espiritualidade de vocês, sem intermediários, sem um, uma autoridade, um mestre, um guru, um pastor, um padre, seguindo dogmas, você também está refém. Então, quando você se conecta com você, entende que você é um fragmento de Deus, que Deus habita dentro de você e não fora de você, você começa a cada vez mais conhecer suas potencialidades. Você começa a entender o poder da sua mente. Você começa a entender as leis universais. Você começa a entender que você interage com a matéria. Você começa a entender um grande sistema de controle, que a gente vai falar hoje sobre isso, tá? Que cada vez mais está com os tentáculos apertando, 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 né? Porque está acontecendo um movimento externo cada vez mais forte. E essa galera toda entendeu o recado que está vindo de cima, de dimensões superiores, e está desesperado, dando todas as cartadas que ele tem para causar o máximo de medo, de caos nas pessoas, para manter o controle. Então, pessoal, o verdadeiro despertar não é ter coisas, e sim voltar para o ser. Só que nós estamos aqui inseridos na Matrix. Você está vivinho aqui, você tem conta para pagar, você tem família, você tem esposa, você tem marido, você tem namorado, você está em busca de alguma coisa, você tem que relacionar com pessoas, você tem que comer. Então, não tem como a gente fugir da Matrix. Ah, eu vou morar nas montanhas, no mato e vou viver de luz. Será que você consegue? Como que você está com o seu mental? Está tranquilo para se isolar da sociedade? De qualquer forma, você vai ter que comer. Você vai plantar para comer? Você não vai precisar de nada? Você não precisa de luz elétrica? Você vai viver de vela, de fogueira? Você vai pegar água da nascente? Então, pessoal, o sistema ele foi criado de uma maneira muito astuta, onde ele acabou criando todas as dependências do ser humano, e cada vez mais, e mais, e mais. Então, hoje, a gente é totalmente dependente da energia elétrica. Se acabar a energia elétrica, hoje o mundo para. O quanto de dependência de tecnologia da internet a gente tem. Essa live só é possível através da internet, da tecnologia. Então, tem pontos positivos, desde que você saiba usar. Então, a Matrix, ela foi criada de uma forma artificial para aprisionar você, criar dependências em você. Só que quando você começa a entender como ela funciona, quais são as regras do jogo, como que esses jogadores que estão no topo da pirâmide atuam, você consegue usar ela a seu favor. Não ela te usar. E aí que entra a sacada. Só que para isso você precisa entender como ela funciona, entender o que é a Matrix. E a Matrix tem várias camadas. A Matrix não é só o sistema, o governo oculto, a teoria da conspiração. A Matrix é multidimensional. Quando a gente começa a entender quem verdadeiramente nós somos, nós entendemos que nós viemos de moradas superiores, a nossa essência, o que dá vida para esse avatar. Nós não somos esse corpinho, nós não somos nossos pensamentos, aquela mente tagarela, o falso eu, a mente programada. A gente é um ser muito maior do que somente esse reflexo que a gente vê no espelho, do que vocês estão vendo aí, o reflexo do Luiz aqui na câmera. Então, pessoal, quando a gente começa a buscar o autoconhecimento verdadeiro, sem limites, você começa
a esbarrar com várias coisas, com várias barreiras. E muitas das coisas que você começa a se esbarrar é com as mentiras que te contaram. Só que essas mentiras são várias e várias e várias camadas de mentiras. Nós vivemos num planeta maravilhoso. Se vocês olharem a abundância que existe de água, de vida, de seres, de natureza, você plantou alguma coisa na terra, a natureza dá para você frutos. Tem água abundante por aí. Só que dentro desse mundo natural, desse planeta maravilhoso que vivemos aqui, belo, lindo e maravilhoso, foi criado um sistema para tirar você, desconectar você da naturalidade e te conectar com a artificialidade, criando dependências, falando que o mundo é escasso, falando que não tem recurso para todo mundo, fazendo todo mundo competir entre si, fazer todo mundo se degladiar, todo mundo se dividir, criando grupos para facilitar o controle, criando autoridades acima de você para determinar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, para você viver sempre cordeirinho, obedecendo quem manda. E por que esses caras mandam? O que eles têm de melhor do que você? Eles falaram um monte de coisa. Desde a época dos reis, dos faraós. Por que eram os reis? Por que existia essa hierarquia piramidal? Então, pessoal, quando a gente vai atrás da história que a gente aprendeu na escola, nos livros de escola, desde pequenininho, o que nossos pais nos contaram, o que é a política, o que é a igreja, tudo que nos contaram, a gente vai ver que a grande maioria dessas histórias são falsas narrativas, não está ligado com a verdade. E aí, quando você começa a buscar a verdade, você espanta, você tem medo, porque vai totalmente contra o que colocaram na sua cabeça. E esse processo não é fácil.